E hoje encerramos a sequência do amor ao próximo, trazendo mais um entendimento de como eu posso expressar o meu amor por outras pessoas, como eu posso ser instrumento de Deus e abençoar outras pessoas. Porque é isso que temos entendido, né? Nós amamos porque Ele amou primeiro, e o seu amor nos tocou de tal maneira que nos transformou, nos constrangeu, nos impulsionou a procurar sempre o centro da sua vontade. E enquanto eu estou fazendo isso, buscando o centro da vontade de Deus, Ele vai me fazendo olhar ao meu redor e perceber que tem pessoas que precisam de ajuda, tem pessoas que precisam de um suporte, que precisam de um olhar especial. Tem pessoas que estão com pensamentos terríveis sobre si, pensamentos terríveis sobre outros. Tem pessoas que acabaram de tomar atitudes que estão se arrependendo profundamente e estão com muita vergonha de abrir até que alguém possa se aproximar dessa pessoa, oferecer um suporte, oferecer uma ajuda, oferecer um ouvido que seja, para que essa pessoa possa abrir seu coração. E a partir desse momento que ela abre o seu coração, ela está preparada para ser transformada. Enquanto eu calei-me, eu impedi a minha vida de ser tratada. Quando eu abri meu coração, Deus pôde agir, Deus pôde tocar, Deus pôde fazer tudo o que Ele sempre quis fazer. E entenda hoje, querido, que assim como Deus sempre quis realizar algo extraordinário em tua vida, e Ele está fazendo na medida que tu está permitindo, certo? Deus também está querendo fazer algo extraordinário nas vidas que te cercam, nos teus familiares, nos teus amigos, nas pessoas que estão hoje com um coração gelado, frio, amargurado, em sofrimento. E como tem gente que está em sofrimento, não é mesmo? Como tem pessoas que estão com o coração em frangalhos. E cabe a nós, que tem sido tão bem tratado por Deus. Alguém tem sido bem tratado por Deus aqui? Deus é especial, não é? Extraordinário. Cabe a nós que estamos sendo tão bem tratados por Deus, olhar para aqueles que estão hoje em sofrimento. Para aqueles que hoje estão com o coração apertadinho, achando que não tem saída, achando que não tem para onde ir. Mas tem. Tem a Sara Floripa, tem a tua célula, tem a obra de Deus através do teu coração, tem a revisão de vidas que está chegando, não é? Está tudo aí. Então tem saída, tem caminho, tem o que fazer. Mas como essas pessoas saberão dessas saídas se nós não formos lá contar para elas? E eu queria ler um texto contigo em Lucas, Evangelho de Lucas. Tem uma passagem aqui que Jesus conta algo muito especial, fortíssimo mesmo, o que Deus fala nesse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Abra comigo, querido, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 15 e vamos até o 24. Ok? Então vamos juntos. Jesus está falando e ele diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu. E aí Jesus começa a falar. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, começaram a dar desculpas. E aí o texto diz assim: Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado ou desculpado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, olha a expressão aqui. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. E, o que diz? Ainda há lugar. Guarda essa frase.
Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para quê? Para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados e deram as suas desculpas, é o que o texto quer dizer, provarão da minha ceia. Uau! Esse texto, a Bíblia está contando que o Senhor, Ele faz um banquete. Ele prepara uma mesa farta, cheia, para uma grande festa. E Ele espalha os convites para todos os lados. E os seus primeiros convidados não podiam ir, porque estavam ocupados com outras coisas. Os primeiros convidados começaram a dar desculpas. Tenho que ver meus bois, tenho que ver meu campo. Ué, não pode ver depois? Não pode? Não pode olhar os bois amanhã? Tinha que ser hoje, no dia da festa, no dia do banquete. Casei-me. Ué, desde quando o casamento é um impedimento de tu participar de uma ceia, de participar de uma festa? Compreende? Mas quando o Senhor ouviu o seu servo contar isso, o Senhor ficou de que jeito? Irado. Mas como assim? Eu preparo o melhor jantar, o melhor novilho, eu preparo os melhores mantimentos. Eu fui na feira orgânica, comprei só hortaliças orgânicas, eu fiz de tudo. Busquei o leite lá da fazendinha para pegar da vaca o leite. Está tudo preparado. O queijo mandei buscar lá da Europa. Preparei o banquete. Está na mesa. E eles têm mais o que fazer do que participar da minha mesa. O Senhor ficou doido. Ficou irado. Eu envio meu filho. O meu filho morre por eles. O meu filho prepara uma mesa de bênçãos para eles. Vem participar da minha mesa. Na minha mesa tu terás proteção. Na minha mesa tu terás paz no coração. Na minha mesa tu serás salvo. Na minha mesa tu serás completamente inspirado a crescer. Na minha mesa tu receberás dons, receberás talentos. Eu tenho que ver meus bois. Não dá não para participar dessa mesa. Eu tenho que ficar um tempo aqui em casa na boa. Eu tenho coisas para fazer, eu não terminei as tarefas de casa. O Senhor olha assim, não, pera gente, está desproporcional. Calma, isso dá para fazer outra hora, isso dá para fazer depois, mas participar da minha mesa, isso é uma honra. Não é? Receber paz no coração, ser salvo, protegido, guardado, abençoado, inspirado por Deus. Isso é uma honra, isso é um privilégio. E as pessoas querem dar desculpas. O Senhor ficou irado, ficou louco. E disse aos seus servos: vão para todos os cantos, becos, ruas, vielas, não importa. Traz para cá. E o servo diz: Senhor, feito está, e ainda há lugar. Essa passagem me impressiona porque Deus, Ele está feliz com os que vieram, mas profundamente incomodado que ainda tem lugar. Como assim? E Deus diz: vai de novo. E força, obriga eles a entrar. Olha só o que Deus diz: para que fique cheia a minha casa. Quando Deus fala isso, não é que Ele quer que a gente pegue as pessoas amarradas e botar para a igreja. Não é isso. Não é isso. Mas Ele quer dizer é que hoje elas não entendem o que elas estão negando. Hoje elas não entendem o que elas estão querendo, as suas prioridades, elas não sabem nem do que elas estão trocando. É que nem Esaú e Jacó. Lembram? Esaú, barriguinha vazia, pensou na comidinha ali. Jacó espertão, bem espertão. Eu vi do primogênito, se tu comer,
Eu te dou o prato que tu queres se tu me der o direito de eu ser o primeiro, o primogênito. Jacó pensou, não vai matar minha fome, a minha primogenitura, mas esse pratinho cheiroso vai. Esaú, não sabia nem do que ele estava trocando. Esaú estava ali perdido. Mas Deus não quer que isso aconteça de novo. Deus não quer que as pessoas troquem a bênção. Deus não quer que as pessoas troquem a sua mesa farta, o banquete que Ele coloca diante de nós, pelas coisas que elas comem no mundo, pelo alimento que elas recebem do mundo, da televisão, da internet, das coisas, das influências de livros do mundo. Ele não quer isso, porque isso não traz paz, isso não muda vidas, isso não transforma corações, isso não restaura famílias, isso não protege os filhos, nada disso protege. E ele quer ficar com tudo isso e não vir na minha festa para receber o que eu tenho para dar. Ele está errado, ele não entendeu. Faz ele entrar. Porque a hora que ele entrar e ele ver, ele não vai recusar. Então traz ele na marra. É isso que Deus quer dizer. Traz de qualquer jeito. Porque ele, antes de perder tudo, ele precisa entender o que ele está perdendo. O que mostra aqui, queridos? Nessa passagem. Um coração de um Pai, de um Deus, do Senhor, do nosso Deus, que está aflito em ver as almas, escolhendo o mal, o que elas fazem das suas vidas. Em ver as pessoas optando por uma vida espiritual e emocionalmente miserável, do que pelo banquete que Ele está oferecendo. Está distorcido os valores, e Deus está doido com isso. Não pode ser assim, nós podemos admitir que seja dessa forma. Por quê? Porque elas estão trocando tesouros reais por fantasias inexistentes, fantasias que não existem de verdade, por conceitos que são vazios. Estão trocando vida por miséria. Deus está indignado com isso. E aí, amado, nós entendemos. Quando Deus fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, o que ele fala? Esse é o coração do nosso Deus. Diz assim o texto: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deixa esse texto assim, para a gente ficar refletindo nele. O desejo de Deus é que nenhum se perca. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe o que isso tem a ver com o amor ao próximo? Tudo. Porque uma forma, talvez a mais explosiva que nós temos de amar o próximo, é apresentar o conhecimento da verdade, o banquete de Deus, para essas pessoas que estão hoje dando desculpas para não participar da festa. Porque não sabem, na verdade, o que elas estão perdendo. O desejo de Deus é que ela seja salva. Hoje ela está perdida. Hoje ela está no meio de um emaranhado de vícios, de práticas que estão destruindo sua vida e a sua família e a sua história. Hoje ela está assim. Mas, se ela te conhecer com o amor do tipo de Deus, que faz de tudo, até o ponto de trazer ela na marra, para ela ver o que ela está perdendo. Olha, amados, tu vais tomar uns 3 não, tu vais tomar uns 4, 5 xingamentos, mas depois tu vais ouvir: muito obrigado, porque se tu não tivesse insistido comigo, talvez eu não estivesse mais vivo hoje. E eu não quero nem entregar ninguém aqui, mas eu sei que metade desse auditório hoje diria isso para alguém. Eu disse não, eu xinguei, eu mandei a pessoa para aquele lugar, mas ela insistiu tanto que conseguiu hoje me trazer, e hoje eu entendi que eu estaria completamente perdido se não fosse por amor de uma pessoa que abriu mão do seu status, abriu mão da sua posição, porque é mais cômodo, não é? Vou ficar caladinho, ele vai sempre me achar legal, e a gente vai ter aquela relação uma boa. É mais cômodo.
Mas se tu quebra esse status que não leva ninguém a lugar nenhum, e insiste e ama de verdade aquele que hoje está perdido, para ele poder participar da ceia que o Senhor apresenta, por mais que no início ele possa te odiar, na verdade não é ele que está te odiando, é a carne dele que está te odiando, até ele conhecer o amor de Deus e ser tomado pela graça, e ser tomado pelo constrangimento daquilo que o Senhor fez por nós, e perceber que ele era a pessoa mais louca do mundo em estar trocando o banquete de Deus pelas fantasias que ele vivia no mundo, pela enganação e pela coisa que ele estava enredado no mundo. Gente, tem pessoas hoje, e vocês sabem disso, que por um vício, por um cigarrinho de maconha, por uma carreirinha de pó, trocam o banquete inteiro. Elas não sabem o que elas estão perdendo ainda. Elas precisam perceber que elas podem ser livres, libertas e muito mais cheias de paz do que a maconha traz, muito mais cheias de intensidade do que o pó traz, porque é Jesus quem nos fortalece, nos alimenta, nos impulsiona. Ele é pura energia, ele é energia vital e viva. Ele, amado, pode fazer tudo isso. E aí tem um texto de Romanos que diz, mas como crerão? Como crerão? Se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. O Evangelho. As notícias fresquinhas do céu para a terra. Quão formosos são esses pés. As pessoas, elas estão esperando por ti. Elas estão. Porque semana passada falamos sobre o filho pródigo. Não, falamos sobre o bom samaritano, aliás. E nós vemos que muitos estavam tão ocupados com seus afazeres que não se importaram com alguém que estava ferido ao caminho. Até que apareceu um que tinha um olhar diferente. Que tinha um coração que se compadeceu da dor do outro. E fez o que foi preciso. Até que aquela pessoa estivesse boa. Hoje, o mundo carece de pessoas que fazem o que for preciso até que o outro possa enxergar com nitidez e receber o amor de Deus na sua plenitude. E eu tenho certeza que a Sara Floripa é essas pessoas. Pessoas dispostas, apaixonadas, que não conseguem só olhar para si, mas ao olhar para o outro, se sentem muito mais felizes em abençoar do que ser abençoados. Amém, querido? Amém? Amém? Glória a Deus. Em Mateus capítulo 24, versículos do 45 ao 47, Jesus está trazendo outra parábola, extremamente, super valiosa. E o texto diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Olha só esse texto, querido. Eu creio que nós estamos para ver Jesus voltar. Eu creio que nós fazemos parte da geração do avivamento e também a geração da volta de Jesus. Posso estar enganado? Posso. Mas isso não muda o que esse texto diz sobre nós e a nossa postura. O Senhor está falando aqui. Quem é o servo fiel e cuidadoso, prudente, a quem o Senhor confiou a ele pessoas para dar sustento, alimento. Claro que está falando de alimento espiritual. Claro que está falando da sua palavra. Quem são? Quantos líderes de célula tem aqui? Deixa eu ver vocês. Não sei se vocês sabem, mas existem mais de 117 células espalhadas na grande Florianópolis todinha, acontecendo semanalmente, com a palavra de Deus sendo frutificada. Eu te conto, quem é o servo fiel e prudente? Os líderes de célula da Sara Floripa são. O servo fiel e prudente que o Senhor confiou pessoas para dar sustento.
bem-aventurado aqueles que estiverem fazendo isto quando o Senhor vier. Já pensou, querido? Jesus está prestes a voltar. Ele sobe no seu cavalo branco. Ele prepara todo aquele movimento dos céus para vir sobre a terra. E ele te encontra fazendo a célula na hora? Já pensou? E tu falando, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma e pá! A atmosfera muda, automaticamente tu vira todo de branco, as pessoas da tua célula todas tomadas de branco, vocês começando a subir, e eu o que está acontecendo? Já pensou? É isso que esse texto está falando. Esse texto está dizendo isso. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, ou seja, servo como ele, para que dar-lhe o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E agora espera. O último versículo diz, em verdade eu te digo, que ele lhe confiará, o Senhor lhe confiará, não só aquelas pessoas que tu cuidou com muito carinho, mas todos os seus bens. Todos os seus bens. A gente não costuma fazer para ter recompensa, a gente faz porque o amor exige esse comportamento livre para fazer. Mas, querido, todos aqueles que amam pessoas de coração, como a palavra ensina, que ensinam a palavra em suas células, todos serão muito recompensados por Deus. Pode ter certeza disso, amado. Muito recompensados por Deus. Pode ter certeza que a tua recompensa, que é palavra sinônima para galardão no Novo Testamento, está reservado e guardado por Deus. Deus sabe o que tu faz. Deus sabe cada comportamento teu e está preparado para te recompensar de tudo aquilo que tu fez em seu nome aqui nessa terra. Sabia disso? É o Senhor, querido. Por isso, você que está no Instituto de Vencedores, não sei se tem gente aqui que faz Instituto de Vencedores, tem alguém? Vocês estão aí. Você que está no Instituto de Vencedores, amado, te prepara, já sonha com a sua célula, já sonha em estar fazendo a obra de Deus, falando do amor de Jesus para outros, porque isso está no coração do Pai. O Pai está esperando que a sua casa esteja cheia. O Pai está indignado com os que dão desculpas, mas ao mesmo tempo está enviando os seus servos para que busquem pessoas que realmente precisam do seu amor, para serem marcadas, transformadas e façam parte do grande movimento da história da igreja, que é o movimento dos últimos dias. Amém, amado? Eu quero terminar essa minha passagem toda falando com vocês a respeito do amor ao próximo, e hoje nós estamos falando de alimentar as pessoas com o Evangelho, de fazer o bem a elas para que elas conheçam o amor de Deus, dizendo que o propósito de Deus não é apenas que as pessoas conheçam Jesus, é um pouco mais que isso, que elas vivam Jesus. E aí, onde entra a comissão ou o desafio que Jesus deixou para todos nós. Isso está em Mateus, capítulo 28, do 18 até o 20. Jesus ressuscitou. Jesus está com os seus discípulos. Está prestes a subir aos céus. Ele venceu a morte. Ele venceu a cruz. Ele está vivo, prestes a dar a direção. E ele diz, agora que eu venci a morte, agora que eu fui no lugar de vocês, que eu assumi o pecado de todos, que eu virei maldição em seu lugar, que eu trouxe libertação a todos vocês, toda a autoridade, Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, desse jeito, já que agora eu tenho a autoridade dos céus e da terra, vai, 19, então vão, ide e façam discípulos. Ide e façam discípulos de todas as nações. Como Jesus? Batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a minha volta, até a consumação do século. E estarei contigo todos os dias. Enquanto tu estás fazendo os discípulos, eu estarei contigo. Enquanto tu estiver olhando para a necessidade do outro, abençoando o outro, levando o amor de Deus para o outro, eu estarei contigo até os últimos dias. Amém, querido? Então, fazer discípulos. Amém, glória a Deus. Fazer discípulos é a forma mais eficiente de amar o próximo.
Porque tu não só dá alimento emocional ao discípulo, alimento espiritual ao discípulo, mas tu ensina ele a crescer, a andar com as suas próprias pernas em Deus, a vencer o mundo espiritual, a vencer seus pecados, suas lutas, a entender que ele tem muito valor e ele é muito precioso. Tudo isso é gerado em um processo de discipulado. E eu quero terminar com o meu último texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo está dando a direção ao seu discípulo Timóteo. E ele diz assim: Timóteo, o que da minha parte tu ouviste? E é isso que eu digo a ti, querido. É assim que nós terminamos hoje. E com essa direção do apóstolo Paulo para Timóteo é a direção que eu deixo para a Sara Floripa. O que da minha parte ouviste? Através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para que eles possam também instruir a outros. E é isso que acontece numa relação do discipulado. Eu ensino o pastor Cleito. O pastor Cleito ensina o Renan. O Renan ensina seus discípulos. E assim a gente vai indo. E assim um vai ensinando o outro até que toda a Floripa esteja rendida aos pés de Jesus. Esse é o processo de Deus. Essa é uma forma profunda de amar. Profunda de amar. Porque tu supre o discípulo ao ponto de ele se tornar depois alguém maior, melhor, para vencer, para superar qualquer circunstância. E isso é uma missão que Jesus deu para todos. Fazer discípulo é uma missão de todos nós. Então, querido, deixa eu te dar um desafio saudável. Se tu ainda não tem um discípulo aqui, põe um alvo no seu coração. Até o final do ano eu vou ter um discípulo. Um que eu levei à revisão de vidas, um que eu coloquei no Instituto de Vencedores, um que está aprendendo da palavra porque eu estou ensinando ele. Amém, querido? Vamos fazer discípulos? Porque é isso que Jesus nos chamou. Aí depois que tu tiver o teu primeiro, e esse ano em nome de Jesus tu terá, tu começa o ano que vem já preparado para formar teus 12 discípulos. Amém? E aí, querido, no outro ano, tu entra no próximo ano para ensinar os teus 12 a formar seus 12. Amém? E assim nós vamos avançando, fazendo a obra, amando vidas de coração, se importando com as pessoas, ajudando elas a conhecer o amor de Deus, a experimentar do amor de Deus e serem abençoadoras, passando aquilo que elas receberam também para outras pessoas, ao ponto de no final da história, a gente até perder de vista aonde começou esse movimento e aonde ele terminou, porque tudo virou domínio de Deus, tudo virou propósito de Deus, tudo virou plano de Deus. De uma coisa eu estou certa, Deus não quer que nenhuma alma de Florianópolis se perca. Eu estou certo disso. De uma coisa eu estou certo, Deus não quer que nenhuma alma se perca. Vocês viram que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E aí, coloca a mão em teu coração e eu te digo, o Senhor conta comigo nesse projeto. O Senhor conta comigo nesse projeto. Assim eu vou cumprindo o seu grande mandamento, amando a Ele sobre todas as coisas e ao próximo. Eu não guardo mais para mim. O que eu recebo, eu ofereço de graça e passo para todos os outros. Porque se o amor de Deus fez isso comigo, o que não vai fazer contigo? O que não vai fazer com a tua família? O que não vai fazer com os teus amigos? E o que não vai fazer com aqueles que hoje não têm saída em suas vidas aparentemente? Eu te conto. A saída se chama... Bota o teu nome aí. A saída se chama o teu nome aí. Tu és a saída, porque dentro de ti repousa o poder de Deus, o Espírito de Deus, o amor de Deus. E a hora que tudo isso for para fora, ele também vai saber que Deus o escolheu tal qual tu foi escolhido. Amém, querido?